Fala galerinha, vamos começar agora a estudar, a continuar a estudar a Lei de Licitações. Nós estamos estudando os princípios previstos no artigo 5º da Lei de Licitações e eu vou trazer aqui para vocês dois princípios bem conhecidos, tá? Um é bem conhecido, que é o nosso princípio da impessoalidade, tá? O princípio da impessoalidade, ele está previsto no artigo 37 da Constituição Federal e ele é basicamente um super princípio, porque ele tem vários desdobramentos, vários significados. E basicamente ele significa que a administração pública, na sua atuação, deve atender à finalidade estatal. Quando eu falo de finalidade, eu estou falando que a administração pública deve atender ao interesse público. Tá? Esse princípio aqui, ele tem vários desdobramentos quando nós estudamos direito administrativo. Por exemplo, o princípio da impessoalidade, uma das suas aplicações é a própria isonomia. A isonomia decorre da impessoalidade. O tratamento igualitário decorre da finalidade, da impessoalidade. Atender ao interesse público decorre do princípio da finalidade. Então a administração pública não deve favorecer indevidamente determinadas pessoas, só porque é o João, porque é a Maria, porque é primo desse, primo daquele. Não importa. A administração pública deve tentar atender ao interesse da coletividade. Tá? Já que eu estou falando de interesse público, tem um princípio que é citado também no artigo 5º da nossa Lei de Licitações, que é justamente o princípio do interesse público. Fica, de certa forma, um pouco redundante, porque se ele já fala de princípio da impessoalidade, nós já estamos falando do interesse público. O interesse público é o interesse, que é aquele interesse da coletividade. Tá? Esse conceito é óbvio, que ele é um conceito que, de certa forma, é meio abstrato. Nós não temos como saber exatamente o que é o interesse coletivo, isso pode ter alguma subjetividade em alguns momentos. Mas, por enquanto, para a prova, a gente só tem que saber isso. Tem uma novidade bem interessante da Lei de Licitações, que decorre desse princípio do interesse público, que acontece no momento da anulação da licitação pública. O que é a anulação? A anulação acontece quando você tem alguma ilegalidade. Tá? E o que acontece? Quando nós vamos anular, nós anulamos o ato viciado, o ato ilegal. Acontece que o legislador ele deu uma certa flexibilizada. Ele pegou e falou pra gente o seguinte: sempre que você tiver um ato nulo dentro da licitação pública, se ele for passível de saneamento, né, de correção, você deve corrigi-lo. Se não for possível fazer a correção desse vício, ainda assim você deve fazer algo que a doutrina denomina de estudo do impacto anulatório. Professor, como assim estudo do impacto anulatório? É porque às vezes a administração pública vai lá e anula uma licitação pública, porque teve alguma ilegalidade. Vamos supor o seguinte, essa licitação pública tratava de uma obra. O prazo para a conclusão dessa obra era de 3 anos e o custo dessa obra era um custo de 20 milhões. Aí a administração pública identifica um vício, vamos considerar que esse vício não era tão grave. E aí o que acontece? A administração pública descobre esse vício, que não é tão grave, mas resolve anular o processo de licitação. E a nulidade da licitação, a priori, induz a nulidade do contrato. Com isso, a administração pública lança uma nova licitação. Eu vou colocar aqui prazos hipotéticos. Uma nova licitação vai demorar alguns meses, quem sabe até 1 ano. Então vou colocar assim, 1 ano para concluir a nova licitação. E aqui, novamente, nós vamos ter agora um prazo de 3 anos para a conclusão da obra, então a gente já vai ter um prazo mais longo aqui. E além disso, a nova licitação agora, como a gente já teve inflação, isso, aquilo, aquilo outro, essa obra vai sair agora por 30 milhões. Eu estou colocando aqui para vocês algo que volta e meia acontecia com a administração pública. Ou seja, a gente decretava uma nulidade por causa de um suposto vício, esse vício nem era tão grave assim, mas a administração promovia a anulação, fazia uma nova licitação, isso demorava pra caramba, e no final de tudo, o preço saía muito mais caro do que antes. Pergunto para vocês, essa anulação atendeu ao interesse coletivo? Atendeu ao interesse público? Não. Por isso que a gente tem que fazer esse estudo do impacto anulatório. Então a Lei de Licitações diz pra gente que quando a administração pública for promover uma anulação, ela deve verificar se essa anulação vai atender ao, e eu vou colocar entre aspas aqui, interesse público. Porque você não vai anular se for um viciozinho simples e que não causa tanto impacto assim, que pode eventualmente causar
mais prejuízo para a população. Isso além do preço, né, tem a questão de, olha o tempo a mais que vai demorar para essa obra ficar pronta. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. E eu vou trazer para vocês agora outros dois princípios. Esses dois princípios, de certa forma, também decorrem da impessoalidade, também decorrem do interesse público. Só que aqui eu vou tratá-los de forma separada, porque esses princípios são mais específicos da licitação pública. O primeiro princípio que eu vou estudar aqui com vocês é o nosso princípio da igualdade. E o que significa igualdade? A igualdade, basicamente, tem um significado que a licitação pública deve ser realizada sem favorecimentos indevidos. Toma cuidado com o que eu estou falando aqui, tá? Eu não estou dizendo que você não possa ter algum tipo de favorecimento. Eu só estou dizendo que você não pode ter favorecimentos indevidos. Por exemplo, a lei de licitações vai trazer para a gente a margem de preferência. Depois a gente vai estudar o que é. A margem de preferência é um favorecimento. Só que é um favorecimento que tem um interesse público. É um favorecimento que está previsto em lei. Esse favorecimento você pode. O que você não pode é chegar e dar favorecimentos indevidos. Tipo assim, vamos colocar agora um critério de pontuação em que serão beneficiadas, né, terão uma proposta que vai ser considerada melhor, o simples fato de a empresa estar localizada no bairro aqui da nossa sede da administração pública. Ou o simples fato de essa empresa ter dentro do seu quadro societário um amigo do prefeito. É óbvio que isso não pode, né? Junto com o princípio da igualdade, e aqui eu quero deixar bem claro para vocês que alguns autores até consideram esses princípios como sinônimos, mas aqui eu vou tratá-los com um significado um pouquinho diferente, nós vamos encontrar o princípio da competitividade. Olha só. Se a gente considerar igualdade e competitividade como sinônimos, e isso é possível porque alguns autores consideram dessa forma, aí os dois têm essa ideia de você não ter favorecimentos e de você ampliar a competição dentro das licitações públicas. Os dois terão esse mesmo significado. Agora, para aqueles autores que trabalham esses princípios de forma um pouco diferente, o princípio da competitividade significa que na realização da licitação pública, a administração pública não deve restringir a competição indevidamente. Como assim? Dentro da licitação pública, eu devo buscar, claro, não deve restringir a competição de forma indevida. Dentro da licitação pública, eu devo tentar permitir que haja a máxima competitividade, que haja o maior número possível de interessados. Porque quanto mais participantes da licitação eu tiver, provavelmente melhores serão as propostas oferecidas ao poder público. Lembra lá no comecinho da nossa aula que eu falei para vocês que o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, diz que a lei somente permitirá os requisitos de qualificação técnica e econômica imprescindíveis para o cumprimento das obrigações contratuais? Então, essa que é a ideia da competitividade. Porque pensa comigo no seguinte, eu até já dei esse exemplo antes. Imagina eu quero contratar um professor de direito administrativo. Esse professor de direito administrativo ele deve ter bigode. Quando eu faço isso, eu estou restringindo indevidamente a competitividade. Eu estou buscando favorecer determinadas pessoas. Até por isso que os dois princípios são relacionados. Porque quando eu faço uma restrição da competitividade, ao mesmo tempo eu estou ferindo a igualdade. Porque eu coloco uma restrição para favorecer o professor que tem bigode. Então por isso que às vezes nós podemos tratar esses dois princípios como sinônimos. Beleza. Agora eu quero começar a avançar um pouquinho com vocês e trazer alguns detalhes sobre a igualdade e a competitividade. E já digo para vocês, esse assunto é um assunto um pouquinho mais aprofundado. Agora nós vamos dar uma boa avançada na lei de licitações e eu vou começar trazendo uma regrinha que vai estar lá no artigo 9º da lei de licitações e que decorre do princípio da competitividade e da igualdade. Segundo a lei de licitações, é vedado aos agentes públicos que atuam na licitação pública admitir, prever, incluir ou tolerar atos que praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes, sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Deixa eu contar para vocês aqui
algumas histórias que têm correlação com esse primeiro inciso. Imagina o seguinte, quando eu trabalhava com licitação pública, nós fomos realizar uma licitação e na época, era bem no comecinho do pregão, essa licitação, estou falando para vocês aqui, algo que aconteceu lá em 2007, em 2008, os próprios servidores não eram tão bem qualificados como são hoje, e eu não era nem perto, eu tinha uma qualificação suficiente para desempenhar aquelas minhas atribuições. E aí existia toda uma preocupação, e um dia o comandante chegou e falou pra gente, olha, a gente está tendo muito problema com os nossos cartuchos de tinta, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer só as empresas que são daqui de perto, porque daí a gente consegue ter um contato mais próximo com eles e vamos tentar conseguir um cartucho de tinta que realmente funcione. Então coloca no edital de licitação uma cláusula que diz que somente poderá participar do pregão para o fornecimento dos cartuchos aquelas empresas que estejam na sede, na mesma cidade em que fica o nosso órgão. Podia isso? Não, não podia. A gente pegou e falou para o comandante, a gente não pode fazer isso. Ah, então vai lá e coloca alguma cláusula que estabeleça um prazo máximo para fornecimento. Se isso de fato for relevante, aí tudo bem, você vai colocar um prazo máximo de fornecimento, desde que ele seja razoável, proporcional e justificável. Mas você não pode simplesmente colocar um domicílio, né, um requisito em razão da sede da entidade para que ela possa participar da licitação pública. Se a empresa for lá de Manaus e ela conseguir entregar no prazo previsto lá em Porto Alegre, está valendo. O importante é ela cumprir as exigências do edital, e que sejam exigências que de fato sejam justificáveis. Então deixa eu colocar aqui para vocês, vamos começar a fazer uma consolidação dessas informações que nós estamos estudando aqui, tá? Vamos lá. Os agentes públicos, eles não podem, dentro das licitações públicas, tolerar determinadas práticas que ofendam o caráter competitivo da licitação. O primeiro item que nós pegamos aqui diz pra gente o seguinte, os agentes públicos que participam da licitação pública não podem admitir, aí a lei de licitações fala prever, aí eu vou colocar assim 3 pontos, porque isso aqui já é suficiente pra gente entender, situações que de forma genérica comprometam o caráter competitivo. Mas vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui. Primeiro item que eles não podem admitir. Eles não podem admitir cláusula que indevidamente comprometa o caráter competitivo da nossa licitação pública. Essa é a primeira restrição. Segundo, os agentes que participam da licitação pública não podem admitir preferências. Já vou falando aí para quem depois assistir essa aula na gravação, que eu estou bem resfriado, então por isso vocês vão ficar ouvindo aí umas fungadas, mas eu peço desculpas para vocês, mas ainda assim nós vamos tocar o conteúdo mesmo assim. Você não pode ter preferências ou distinções em razão da naturalidade. A própria lei de licitações vai trazer algumas restrições, mas eu não posso colocar uma indevida. Em razão da naturalidade, em razão da sede, ou ainda em razão do domicílio do licitante. Isso aqui eu não posso fazer porque isso aqui é considerado uma restrição indevida ao caráter competitivo da nossa licitação pública. Letra C. Letra C. A lei de licitações prevê que você não pode instituir requisitos que sejam impertinentes. Por exemplo, o bigode. Qual que é o propósito de dizer que o professor de direito administrativo tem que ter bigode? Nenhum. Não tem nenhum motivo. Cláusulas que sejam consideradas, exigências que sejam consideradas irrelevantes. Às vezes acontece. A gente pega alguns editais de licitação aí em que você tem um direcionamento. O que é o direcionamento? Direcionamento acontece quando você tenta favorecer algum amigo, alguém dentro de uma licitação. Aí você vai lá encontrar o edital. Para participar da licitação pública, tem que ter a formação em nível de doutorado na universidade tal. Aí você vai ver no Brasil inteiro só tem um cara que tem nível de doutorado naquela universidade. Então o que os caras quiseram fazer? Eles quiseram direcionar a contratação para uma pessoa em específico. Então tenta direcionar essa licitação. Isso não pode. Isso gera uma nulidade do nosso processo de licitação pública. Vamos voltar para cá e vamos agora para o inciso 2. Você não pode estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, à modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido o financiamento de agência internacional. Então aqui você não pode ficar trazendo tratamentos diferenciados indevidos dentro da licitação pública. Vou colocar aqui o item 2. O que você não pode fazer? Você não pode instituir um tratamento diferenciado. Diferenciado. Esse tratamento diferenciado, ele não pode ser instituído entre empresas nacionais, então vou colocar assim, ó, empresas BR, são empresas nacionais, e empresas estrangeiras. Segundo a lei de licitações, você não pode fazer esse tipo de restrição. É óbvio que essa regra aqui, ela não é uma regra absoluta. Então eu vou colocar até aqui para vocês o seguinte, exceto quando essa regra especial tenha algum tipo de fundamento em lei. Por exemplo, a margem de preferência busca favorecer determinados produtos nacionais, produtos manufaturados, serviços nacionais. Pode, porque ela está prevista em lei. Então aqui, quando eu falo que você não pode estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciário, ou qualquer tratamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, essas diferenças eu estou falando aquelas que não têm fundamento em lei. Apesar de esse inciso 2 do artigo 9 não falar nada, é aquelas que não têm previsão em lei. E por fim, opor resistência injustificada ao andamento de processo. Isso aqui parece estranho, mas é bastante comum, tá? Quando que isso aqui normalmente acontece? É indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição em lei. Então vamos colocar aqui. Quando que isso aqui normalmente acontece? Imagina a seguinte situação. A empresa do Antônio, que é um amigo de determinado membro de comissão de contratação, ela está sendo contratada pela administração pública por meio de dispensa em razão de uma emergência. Então, por isso, ele está sendo contratado emergencialmente. Só que ele é contratado emergencialmente enquanto a administração pública promove o processo de licitação pública. Só que o servidor público, que é amigo do dono da empresa, injustificado, ele não quer que o processo de licitação pública ande, porque se o processo de licitação andar, o amigo dele vai perder aquele contrato junto à administração pública. E aí o que ele fica fazendo? Ele fica criando instrumentos para atrasar o processo de licitação pública. Imagina, por exemplo, que ele trabalha na emissão de parecer. Aí ele fica lá, demora para emitir o parecer, emite um parecer fazendo um monte de exigência indevida, vai tentando atrasar ao máximo os processos de licitação. Galera, isso acontece muito, muito. Tem muito município, por exemplo, que tem contratos de delegação de serviços públicos que até hoje não foram objeto de licitação. E aí, às vezes, existem algumas pessoas dentro de um lobby na administração pública que ficam tentando retardar o processo de licitação pública. Isso é proibido dentro da própria lei de licitação. Vou colocar aqui mais duas informações que a própria lei de licitações fala. Ela também fala que você não pode retardar um ato que você deveria praticar de ofício e você também não pode deixar de praticar um ato que seria de sua responsabilidade, tá? Tudo isso aqui são vedações previstas dentro da lei de licitações que buscam dar concretude aos princípios da isonomia e da competitividade, tá? Vamos avançar mais um pouquinho agora e eu vou trazer essa regrinha do parágrafo 1º do artigo 9º da lei de licitações. Isso aqui já caiu até em questão discursiva de concurso público. Ela fala assim, ó, não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas situações que possam configurar conflito de interesse no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Vocês imaginam a seguinte situação, tá? Eu trabalho em determinado órgão público e eu fico sabendo que o órgão, eu não trabalho com licitações, mas eu trabalho lá no órgão público que está promovendo a licitação. Veja,
A vedação da lei é agente público de órgão licitante ou contratante. Eu não preciso estar necessariamente atuando na licitação. O simples fato de eu ser agente público daquele órgão já me impede de participar da licitação. Eu fico sabendo que o órgão vai promover a licitação. Aí eu vou lá e participo com a minha empresa desse processo de licitação. Pode isso? Não. Não pode. Por que não pode? Porque é óbvio. Isso aqui seria muito fácil eu chegar lá para a comissão de licitação e ficar falando, não, mas vem cá, como é que vocês vão criar essa proposta aí? Não, pode deixar que eu vou fazer assim, exatamente como vocês querem. Aí na hora de fazer o julgamento das propostas, pode garantir, pode ficar tranquilo, pode me dar uma pontuação máxima lá na proposta técnica, que eu vou fazer exatamente o que vocês estão querendo. Veja, ele está se utilizando da posição dele para obter um favorecimento indevido. Por isso que a lei de licitações já presume uma incompatibilidade e impede que o agente público do órgão ou entidade contratante participe da licitação, devendo ainda ser observadas as regras sobre conflitos de interesse previstos na legislação. O parágrafo 2º desse mesmo artigo ainda fala para a gente o seguinte: as vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie na condução da contratação na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Vamos pensar o seguinte exemplo. A administração pública contratou uma empresa, um terceiro, e esse terceiro vai prestar uma assessoria técnica para a condução de um processo de licitação. Em alguns casos, isso é possível, né? Em alguns casos isso é possível. Aí a administração pública está promovendo a licitação pública e essa empresa que presta assessoria fica retardando a realização da licitação. Por quê? Porque ela não quer que a licitação pública seja concluída, porque uma empresa de um amigo dela tem algum interesse com isso. O que ela está fazendo? Ela está opondo uma resistência injustificada ao andamento do processo. Portanto, as regras previstas nas vedações do artigo 9º não se aplicam apenas aos agentes públicos, mas também a terceiros que de alguma forma participem, seja atuando como equipe de apoio, seja atuando como profissional especializado, ou ainda atuando como uma empresa que presta uma assessoria técnica para a administração pública. Vamos pensar como que isso pode cair numa questão de concurso público? Isso já caiu em prova, já cobrando a nova lei de licitações. Olha só esse caso aqui. João, isso aqui caiu numa questão do Tribunal de Contas da União de 2022, uma prova discursiva. João, servidor público federal estável, ocupante de cargo efetivo de médico no âmbito do Ministério da Saúde, acaba de ser aprovado em concurso público para o cargo de perito médico do INSS. Diante do regime que lhe é aplicável, responda aos itens abaixo de forma objetivamente fundamentada, levando em consideração a atual jurisprudência dos tribunais superiores. Eu pulei alguns itens que não nos interessavam e vou direto para esse item aqui. Suponha que João obteve licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 1 ano e está gozando da licença há 6 meses. João é sócio e empregado da Sociedade Empresária Alfa e o Ministério da Saúde acabou de publicar edital de licitação para adquirir determinados materiais hospitalares sob regime jurídico da Lei 14.133. Aí a pergunta que vem é o seguinte: é lícito que a Sociedade Empresária Alfa participe dessa licitação? Qual que é o problema aqui? O problema dessa situação é que o João, ele é um agente público do órgão. Ele é um agente público do órgão. E ele quer participar, ele é médico no âmbito do Ministério da Saúde. Tá? Ele é médico no âmbito do Ministério da Saúde. Ele já é desse órgão aqui. E o Ministério da Saúde acabou de publicar uma licitação para adquirir determinados medicamentos hospitalares. E aí a gente quer julgar isso aqui de acordo com o regime da Lei 14.133. Nós estamos perguntando, a Sociedade Empresária Alfa pode participar da licitação? Tem mais uma informação. Ele está de licença para tratar de interesses particulares, a famosa LTIP. Ele pode participar dessa licitação? A resposta para a gente vem na jurisprudência do STJ. O STJ aprovou uma tese na jurisprudência em tese, dizendo o seguinte: ainda que o servidor esteja de licença à época do certame, não é possível a participação de empresa que possua no seu quadro pessoal servidor público, efetivo ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, ou dirigente de órgão contratante ou responsável pela licitação. Por quê? Porque haveria aqui
um conflito de interesses, ele poderia obter um favorecimento indevido e por isso que ele não pode participar, a empresa dele não pode participar dessa licitação. Então, respondendo à pergunta, a gente pode colocar aqui o seguinte: a empresa não pode participar, e aí você poderia fundamentar, se você fosse responder essa questão, tanto com a Lei 14.133, trazendo aqui as regrinhas do artigo 9º, especialmente o seu parágrafo 1º, e complementa com a jurisprudência do STJ, que diz que ele não pode participar, mesmo ainda que esteja de licença. E essa seria aqui a resposta mais adequada. Você traz o fundamento legal da Lei 14.133 e diz que ele não pode participar mesmo que esteja de licença em virtude da previsão do STJ.